Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Rosiane Kennedy, boa tarde para você, Rosiane. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Sua leitura, então, sobre o pronunciamento do ex-presidente Lula a respeito da denúncia feita ontem pelo Ministério Público Federal. Fernando, o ex-presidente convocou essa coletiva para se defender das acusações, que pesam contra ele na Lava Jato, colocando-o como chefe de todo o esquema, mas no final das contas ele fez um discurso focado no histórico político, na grande conquista que foi a eleição do primeiro presidente do país, vindo da classe operária. Então Lula falou para comover, chorou durante o discurso, sim, chorou, porque sempre fica claro, chorou mesmo, sim, chorou ao dizer que conquistou o direito de andar de cabeça erguida, chorou de novo quando disse, só quero que sejam honestos comigo, que respeitem a dona Marisa, outra vez quando lembrou a época em que passava necessidade e não tinha comida suficiente à mesa. O problema, Fernando, é que o Ministério Público não está questionando a história política de Lula ou a trajetória que ele fez para chegar até onde chegou. Os sacrifícios que fez, o histórico de vida. Não está questionando também programas sociais ampliados na gestão dele frente à presidência da República. O Ministério Público está apontando indícios de crimes ocorridos no governo dele e que teriam beneficiado o ex-presidente. Havia expectativa, então, de ele se defender, e aí acabou sendo um discurso muito pro lado pessoal, e saiu atirando para todos os lados, Foram vários ali os atores que foram alvos, Pois é, e aí é que está o ponto, Ele faz esse discurso comovente, mas não faz uma defesa de ponta a ponta. E como você ressaltou, em vez de se defender, ele terminou saindo atirando. Ele falou dos atuais inimigos políticos, falou do presidente Michel Temer, do senador Aécio Neves, claro que não podia faltar o ex-deputado Eduardo Cunha, ameaçou no finzinho, quem mentiu está no enrascada, e retomou aquele discurso raso de golpe no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Agora, da mesma forma que gritar golpistas não passarão não adiantou de nada e Dilma caiu, a defesa dele focada em vitimização também não vai adiantar. É verdade, a gente tem que ressaltar isso, que cabe a quem acusa provar, e que denúncia não é condenação, não tem decisão judicial aí. Mas também cabe a Lula, até pela gravidade, Fernando, do que está pesando contra ele, contrapor os fatos para desconstruir esses indícios apresentados até o momento. E foram muitos os indícios relacionados aí à questão do triplex, por exemplo, em relação aos bens, enfim. Politicamente, o PT já sabe que vive sua maior rejeição nacional. E tem as eleições municipais. Está esmagado nas eleições municipais, até o número de candidatos encolheu significativamente, encolheu na Câmara dos Deputados, e aí o PT deixa de lado nesse momento qualquer rastro daquela época. Quem lembrar lá do Lulinha Paz e Amor, esqueça, porque a tendência agora é aumentar o tom do discurso de perseguição, como ele chamou, vestir as camisas vermelhas, botar a estrela no peito novamente. É uma tentativa de salvar a imagem do partido e a imagem da maior estrela do PT, e também de tentar manter no partido qualquer esperança em relação à próxima corrida presidencial.
Tá certo. Não tem como ter dúvida disso. Agora, ele lembrou também do período do mensalão, que o PT não fez meia-culpa. O que a gente pode ressaltar desse trecho aqui, Rosiane? É um período que realmente o PT não fez meia-culpa, mesmo com os principais nomes condenados atrás das grades. A sigla não se refundou, né, Fernando? Não fez uma autoanálise. A gente percebeu ali daquele momento aquele desejo de perpetuação no poder, terminou levando o PT a ignorar os próprios problemas e continuar apelando à política do pão e circo. E é curioso quando agora ele fala para vestir a camisa e ir para a rua de vermelho. Na época do mensalão e pós-mensalão, o PT escondeu a estrela, o PT escondeu as bandeiras. A gente foi para alguns eventos e congressos do PT e tudo, e estava lá. Até nas campanhas políticas não tinha candidato com a estrela no peito. Eles, naquele momento, se fecharam. Agora eles tentam fazer esse resgate. Aí Lula bate no peito, né? Lembra que por mais ele usa a expressão sangrando, que tentaram sangrá-lo. Então, por mais que ele diga que tenham tentado sangrá-lo na época, ele foi reeleito em 2006, mas na época ele surfava em popularidade, a economia brasileira ia bem e, além disso, não tinha denúncia contra ele na ocasião. Agora, vale observar também que Lula, quando fala hoje, ele falou muito disso, né, que quando ele foi eleito a primeira vez, se apostava que seria o caos econômico, mas que deu tudo muito certo, ele bate no peito, enche o peito, afirmando, né, que a despeito de toda a torcida negativa, ele conseguiu na primeira eleição manter o país no eixo, crescendo. O que ele esquece de ressaltar, não só ele, mas os petistas, é que isso foi possível porque naquela época o PT, ao chegar ao poder, manteve exatamente o tripé econômico do governo Fernando Henrique Cardoso, que era algo que os petistas tanto condenavam. Então, de fato, ele conseguiu naquele momento, mas manteve. Agora, Rosê, é fato que a oratória, a eloquência do ex-presidente, essa continua firme, e aí ele chorou em diversos momentos, isso daí continua, né? Isso é indiscutível, né? Realmente o carisma, a desenvoltura de oratória de Lula, isso é inatingível. A forma fácil dele falar, de ser compreendido, as metáforas, né? A ambientação com situações do dia a dia, isso faz com que a gente de fato pare para ouvi-lo. E, aliás, Fernando, ele fala tão bem que, assim, uma frase que foi dita por Lula, no imediato momento que ele falou, me chamou a atenção, e se fosse qualquer outro político falando, soaria sexista, se fosse firmada por outro político, que é naquele momento em que ele, ao defender a família, ele disse que o melhor que a mulher dele fez, Marisa Letícia, né, o melhor que a mulher dele podia fazer mesmo quando era primeira-dama, era cuidar para ele trabalhar em paz, em vez de pedir comando para comandar algo, para trabalhar em algum projeto. Então ele diz que o melhor que ela fez foi isso mesmo, foi cuidar da família, foi cuidar para ele e trabalhar em paz. Se fosse qualquer outro político, soaria sexista, sim. E é uma posição curiosa porque, tradicionalmente, as primeiras damas desenvolvem projetos sociais, diferentemente do que ocorreu com Marisa Letícia. Rosiane Kennedy, mais uma vez, obrigado. Bom trabalho para você em Brasília. Até mais.